Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, primeira edição de 2024, nesta véspera de Reis, dia 5 de janeiro. Comigo estão José Faustino e Silvério Cunha, como é habitual, o meu nome é Luís Matias, bem-vindos. Fazemos a análise aos principais temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. Começamos com a notícia sobre a ordem de compra dada pelo Governo de ações dos CTT. Aconteceu entre fevereiro e outubro de 2021, numa tentativa de influenciar o novo contrato de concessão. José Faustino, boa tarde. A compra das ações dos CTT devia ter sido tornada pública. O que é que está aqui em causa? Eu acho que tudo o que é atos do Governo, tudo aquilo que o Estado faz, que o Governo faz, ou que o Estado faz em nome do Governo, que deve ser público, não é? Não deve haver coisas escondidas, embora aquilo que só haverá temporariamente se isso trouxer prejuízos públicos, digamos, portanto, não ou por questões de segurança nacional. Não vejo, portanto, motivo nenhum para ocultar a situação. E até por uma questão de princípio, não me parece mal, já aqui defendi isso várias vezes, que a par pública, não no negócio de controlar empresas, mas no sentido, tal e qual como o Fundo da Segurança Social, de poder ganhar dinheiro com investimentos, possa comprar ações de empresas privadas. Eu sou favorável ao capitalismo liberal e ao mercado, portanto, não me parece mal que o Estado possa ter essa tal ligação que entre o público e o privado, não é nenhum bicho de sete cabeças, como se quer pintar, a ver isso. Todavia, o que aqui temos, neste caso dos CTTs, tudo leva a crer que este secretismo, pelo menos aparente, mas que não tem razão nenhuma de ser, tudo leva a crer que era uma espécie de um sinal dado dentro da geringonça para dizer, bom, se for preciso nós até compramos ou privatizamos outra vez o CTT, se não for como os meus amigos querem e tal, no sentido de manter os acordos que estavam estipulados. Lembremos-nos que os CTTs foram privatizados no tempo em que Portugal estava falido, pelo governo de Passos Coelho, e que os CTTs, aliás, já vinham fazendo isso, vieram, porque houve muitas modificações, isso é um problema para mim é muito, tenho aqui falado muitas vezes nele, e para mim é uma coisa muito querida, que é a questão, querida no mau sentido, preocupo muito com ela, que é do despovoamento das regiões. E não é quando fecha o posto dos Correios ou o banco que é o despovoamento. Isso só acontece porque já está o processo de despovoamento muito adiantado. E de maneira que fazia parte pensavam eles que, tendo estações dos Correios, que invertam o despovoamento, o que não é verdade, isso não acontece em lado nenhum, mas de qualquer modo houve ali, na renovação da concessão, houve ali, enfim, algumas dúvidas e tudo isso. E eu não me custa a acreditar que o Governo tenha tentado sinalizar aos seus parceiros de coligação uma intenção de comprar pelo menos, fala-se em 12% ou 13%, eu não sei quanto é que será, de forma a que dê algum controle ou posição no Conselho de Administração ao Estado, que tem sempre peso, estando no Conselho de Administração, para poder tomar um rumo diferente na relação aos CTTs, quiçá nacionalizá-los novamente ou comprar as ações e o Estado de adquirir a maioria. Porque essa, digamos, é a linha, tem sido sempre a linha de António Costa, portanto, um socialismo comunista, não estou a dizer isto no mau sentido absolutamente nenhum, de ser tudo do Estado, tudo nacionalizado a pouco e pouco, anulando, portanto, a iniciativa privada, menos aqueles que dependem do Estado, tudo estar dependente do Estado. Tem sido a política deste governo. Portanto, não me surpreende que tivesse na cabeça deles do António Costa, agora do secretário de Estado, como é que ele se chama? Pedro Nuno Santos? Do Pedro Nuno Santos e desta gente toda e do outro, e todos eles, não é? Essa hipótese não me admira nada. Agora, se calhar não sei se temos mais oportunidade, se não, mas eu adianto já e depois logo veremos. Eu acho que estas coisas devem ser faladas muito bem, a casa do Montenegro também. A mim só me faz confusão porque é que tem tantos andares. É um problema pessoal. Eu gosto de casas de terra que tem 6 andares, é a única coisa que me faz confusão. Mas isso não eleva o debate. Não. Eu gostava de perceber
era pelo menos quais eram as propostas dos principais partidos para os três principais problemas, Então, que é a saúde, o ensino e a habitação. a partir Eu dessa, gostava de saber. Eu não sei se o professor Silvério dessa Cunha, tua por acaso, questão, sabe. Não sei, ainda não ouvi, não é? Sei da casa do outro, sei da compra do CTT, sei do caso não sei do quê, mas nada, não sabemos mais nada. então, a partir daí, Silvério Cunha, boa tarde. O que está aqui em causa nesta ordem de compra das ações do CTT também num significado de ação política. Ora, muito boa tarde e antes de mais, bom ano. E no momento de pré-campanha. Eu, por acaso, enfim, começo por dizer uma coisa, o CTT, de facto, eu vou começar por dizer uma coisa. Eu sou adepto do sistema americano, que é FedEx, que é pública e constitucionalmente não pode ser privatizada nem concessionada. O sistema Federal Express, que é tão eficiente, que é super eficiente, é, por designação, constitucionalmente nos Estados Unidos, é público. O país estava falido. E mais. E o Correio Mor, da FedEx, é nomeado diretamente pelo Presidente dos Estados Unidos. Isso é uma coisa curiosa. Bom, mas dizia eu, para já, os CTT não foram privatizados, foram concessionados, como disse bem o José Faustino. Concessionados é diferente, há um caderno de encargos, portanto, a empresa que tem a concessão tem que fazer isto, aquilo, aquilo outro. Eu, por acaso, ia dizer o seguinte. Acho que na questão do CTT, sinceramente, eu achei que o serviço piorou. Pode haver razões para isso, objetivas, e eu não gosto de fazer comparações com SIS, porque também ninguém sabe o que é que teria acontecido se não tivesse sido concessionada. Portanto, a verdade seja isso, quer dizer, não se pode dizer assim à partida, porque eu não estou lá dentro, não conheço a gestão, não sei o que é que foi feito, portanto, não vou culpar a atual direção do CTT, porque não se saberia o que é que teria acontecido se não fosse ela. Portanto, as coisas são mesmo assim. A história não se faz com SIS. Mas, portanto, eu diria a questão desta forma. Eu acho que, muito francamente, portanto, a concessão, portanto, dependerá muito do que estava, digamos, do caderno de encargos, dependerá muito da forma como o Estado encara depois o cumprimento ou não desses encargos provenientes do contrato. Mas a questão também que me parece é o seguinte, aliás, eu pego um bocado aqui no que o José Faustino disse e concordo nesse ponto. Bem, para já, eu acho que estamos a dar importância, uma coisa sem importância nenhuma, estamos a falar de 0,25% das ações, penso eu. Portanto, 0,25% neste momento não é nada. Dizia-se que o Governo depois queria ir até aos 13%. Sim, mas quereria, mas não foi. Portanto, a verdade é esta. Estamos a falar de uma importância mínima. Aqui é o segredo, é o secretismo. Sim, mas o coisa. secretismo, quer dizer, a mim parece-me que 0,25 não é por aí que se pode fazer um caso político. E agora, pegava nessa questão, juntamente com a casa de Luís Montenegro, para dizer o seguinte. Eu estou a recear muito, com toda a franqueza, estou a recear muito, e aí concordo perfeitamente com o que diz o José Faustino, que é isto. Eu estou a recear muito que haja aqui uma campanha eleitoral baseada em porcariazinhas, em coisas, em questões que não têm relevância nenhuma para o futuro do país. Mais boatos, para já, começamos logo pelos boatos. Os boatos não têm relevância nenhuma até se provar ou não que é isto ou que é aquilo, porque boatos vai haver imensos e eu desconfio que vamos ter uma campanha eleitoral só fundada em boatos, o que desnorteia o eleitorado, o irrita, eventualmente, e nessa altura torna-se tudo imprevisível. E eu acho que, aliás, nenhum partido deve apostar muito nisso. Porquê? Porque as reações são, por vezes, imprevisíveis. Eu penso que há até estudos sobre isso curiosos, não é? Nós, às vezes, ouvimos nas redes sociais, nas sondagens, dizer isto, aquilo, dizer aquilo, mas depois as sondagens, por exemplo, há dias houve uma sondagem que foi feita e tinha 805, quer dizer, intervenientes e tal, inquiridos, e, portanto, eu não acredito nessas coisas, e, portanto, eu receio muito é que se baseie tudo em boatos e em casos de menor importância, que é o caso da Casa de Montenegro, que aliás, mais que os 6 andares, para mim são as 8 quarta-casas de banho. Já agora, permita-me rir, porque tem 8 casas de banho, aquela casa, 8. Está certo, e portanto é espantoso porque toda a gente fala nisso e a questão que se põe é que depois nas redes sociais apareceram logo fotografias de como é que era a casa antes e depois como é que ficou a casa depois, que teoricamente era só para reabilitar a casa de antes. A casa de antes era uma casinha pequenina, térrea. Foi desmanchado. Claro que foi tudo desmanchado. Foi demolido e feito uma Bom, mas a questão é esta. Independentemente agora. Eu nem gosto da casa. A não ser que me digam que, evidentemente, houve ali uma irregularidade qualquer, digamos, insanável, porque é preciso também ver uma coisa. Há questões que depois a jurídica são sanáveis e outras são insanáveis. E acontece que, a não ser que seja uma questão insanável, é que eu acho que ela tem relevância pública. Se for sanável, é uma irregularidade que pode ser corrigida e deve ser corrigida. Mas pronto, há que também estabelecer essas diferenças. E o que é que eu julgo? Julgo
Porque nós, com este tipo de assuntos, que ocupa horas e horas e horas de debate nas televisões, que eu já não vejo, sinceramente, e acho que ninguém está a ver, acho que cada vez menos gente vê, muito francamente também, acho que, muito francamente, que não é um problema, digamos, a meu ver, que seja digno da política. O José Faustino estava a dizer há bocado uma coisa que é muito importante, e eu acrescentaria outro tema. De facto, a saúde, a educação, questões, falou-me no terceiro ponto, que a habitação, e eu diria mais a defesa também. Sim, sim. A defesa. Portanto, Concordo. eu acho que há questões aqui que são que os partidos que querem estar no arco de governabilidade têm que dizer aquilo que querem nas grandes questões do país. E além destas grandes questões, como estas 4 que acabamos de enumerar, são também outras questões do género, qual é a estratégia para isto, para aquilo, para aquilo outro. Por exemplo, eu hoje vi nas comunicação social uma coisa muito curiosa que tem a ver com o lítio, é que há uma empresa sueca que terá inventado uma revolucionária nova bateria que, com base nesse de sódio, que não tem os inconvenientes do lítio e que tem muito mais barato que o lítio e, portanto, vai nos torna a União Europeia, indo para a frente, torna a União Europeia independente de quaisquer metais raros, nomeadamente da China, como se sabe, e de outros pontos do globo. E lá nos tragam um negócio novo. O quê? E lá estragam o negócio. Sim, claro. Não, o lítio, claro que eles não querem. O lítio terá sempre importância. Agora acontece que baixa a importância estratégica do lítio. A gente não quer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Depois, neste mesmo dia, vejo que os sul-coreanos criaram uma outra bateria baseada noutro material, que também é um material que não tem qualquer problema e que não vai causar problema nenhum. Ou seja, neste momento há 2 pontos do globo, um na Coreia do Sul, outro na Suécia, onde estão a criar alternativas, digamos assim, até às questões poluentes do lítio e que é baseado noutro material qualquer, noutra substância qualquer, que eu sinceramente li e até achei graça, porque achei curioso, ao mesmo tempo, serem 2 notícias tão diferentes, mas que dizem que são mesmo revolucionárias e que são novas baterias, vão revolucionar tudo a nível de baterias de lítio. Ora bem, o que quer dizer é que os nossos computadores, telemóveis, tudo isso vai ser tudo diferente daqui a uns 10 anos ou 5 anos, com outro tipo de conteúdos lá dentro, essa coisa toda. Ou seja, eu não dou, portanto, importância a isto, a não ser que tenha a relevância política, quando são atos insanáveis, e portanto tornam-se relevância pública, então, porque mexem com princípios. Se forem insanáveis e meras irregularidades e de menos importância, não devem ir para aí, porque não devemos alimentar um período eleitoral em que as pessoas, pura e simplesmente, se demitem de pensar. Deste período pré-eleitoral, entretanto, soube-se que António Costa é suspeito do crime de prevaricação devido a uma lei negociada entre Tiago Silveira e João Galamba para beneficiar a empresa Start Campos. O Ministério Público suspeita que esta lei foi feita à medida para a construção do data center de Sines e para que a Start Campos fosse beneficiada, ficando dispensada de um processo de licenciamento. José Faustino, surgem as primeiras informações ou começa a tornar-se claro do que é que António Costa é suspeito, afinal? Não sei, quer dizer, acho que não, acho que cada vez está menos claro. Vamos lá ver. O que a gente não sabe quem é que assinou a lei, quem é que deixou de assinar e como é que tudo isso processa. É claro que nós sabemos, sempre aqui o dissemos, e é bom que não se perca essa referência, que o responsável de tudo o que acontece é do Primeiro-Ministro. Não é? O Primeiro-Ministro é que os ministros não veem os Estados de Estado e por aí adiante. Mas no topo da pirâmide está sempre o Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro, mesmo não sendo o grande responsável, é corresponsável com o Ministro. Portanto, há que apurar responsabilidades. E o que se falava era que não havia a certeza, a tal frase onde o Primeiro-Ministro manhosamente sempre se baseou para se demitir, mas ele tem muita coisa para se demitir, como vemos, os casos e casinhos não param. E de maneira que o problema era se ele havia uma ação, se o nome dele tinha sido referido. Esse assunto está por esclarecer. Eu não sei se isto que vê agora a público se contribui para o esclarecimento ou se contribui para a confusão. Porque eu parece-me que nestas meias tintas em que nós vivemos, não vou falar sobre o Ministério Público, porque isso é uma coisa completamente para reformar e para alterar, porque não me parece, já aqui falei várias vezes, que o seu funcionamento seja correto. Mas o que importa falar é sobre o segredo de justiça. E enquanto houver um segredo de justiça que na realidade, portanto, na prática não existe, que de facto não existe, andamos aqui numa questão
meio extintas. É, não se sabe. Portanto, se houvesse segredo de justiça a sério, não se sabia nada. Só quando as coisas se tornavam público, quando tinha um julgamento, enfim, aí toda a gente sabia. Ou então, não havendo o segredo de justiça, que é aquilo para onde eu me inclino mais neste momento, é acabar com o segredo de justiça, e então as pessoas tiram as conclusões, querem, sabem tudo, como deve ser, cada um defende-se e joga-se isto tudo na praça pública. Com toda a franqueza, e apesar da gravidade que isto possa vir a ter, e da gravidade que já teve, a admissão do Primeiro-Ministro, estes e outros casos, que não sabemos tanto como sobre este, mas com toda a franqueza continuo com a minha. Eu gostava de perceber eram as propostas, subscrevendo aquilo que o professor Silvério Cunha disse, e vou já começar por aí, a defesa e a posição de Portugal a nível internacional, e questões de segurança nacional, a saúde, a educação e a habitação. Eu gostava de saber isso, porque este assunto há de andar com o tempo. Não é? Acho que não há motivo nenhum para ele parar. É muito moroso, já sabemos. Mas parar parece que não costuma parar. Portanto, devemos de saber. Silvério Cunha, Neste momento há coisas mais importantes para, de facto, se tratarem, não é? Tem ou não relevância? Não é que há pessoas, desculpa lá, há pessoas a morrer às centenas todos os dias nas urgências dos hospitais. Aquilo não funciona de maneira nenhuma. O governo atual meteu o país no caos. Esta é a verdade. Não vale a pena andar com paninhos a tentar tapar. Era a gripe A, depois a gripe B, acho que é a gripe C, que é de Costa. Gripe C de Costa. Portanto, as pessoas estão a morrer às centenas todos os dias. Silvério Cunha, António Costa é então suspeito do crime de prevaricação eu sobre isto devido a uma lei feita à medida? Não, eu vou dizer três coisas. Primeiro, quanto à questão do crime de prevaricação, trata-se de mais uma coisa que saiu, mas na verdade não passa de uma notícia de jornal e, portanto, o problema que se põe é sempre o segredo de justiça e, portanto, a justiça deixa evolucionar e, portanto, eu não vou pronunciar-me sobre uma coisa que não sei e porque ninguém sabe. No fundo, a questão é esta. Ninguém sabe, a não ser que o Ministério Público esteja a investigar. Nessa altura está a investigar, ainda também não sabe. Está a saber. Bom, segundo ponto. Eu gosto de dizer o seguinte, eu continuo a achar que houve uma questão que, por acaso, na altura foi francamente, nas redes sociais, quem teorizou a questão foi, devo dizer, o professor Pérez Maduro, que chamou a atenção para uma coisa que eu acho que também todos os juristas devem tomar atenção, e o público em geral, mas também o Ministério Público. Ele, que é um eminente jurista, não quer dizer que eu concordo com ele em tudo, mas devo dizer que eu respeito muitíssimo o professor Pérez Maduro em termos intelectuais, científicos, tudo. Ele chamou a atenção para uma coisa que, na altura, ele pôs até um texto um bocadinho maior do que é habitual, para explicar isso. A questão é esta. Eu relembro até os pontos em que ele pôs. Foi quando a questão se colocou a respeito de Calamba, Costa, ele disse que acha que é muito difícil, juridicamente, provar-se que há corrupção. Porque a nossa lei prevê isso em termos de direito penal. E bem, pronto. Portanto, é uma questão que ele diz. Isso é inamovível. E acha que, sob esse ponto de vista, ele disse que julga que não se poderá provar porque, na verdade, poderá até não ter havido. Juridicamente falando. Portanto, a questão que se coloca é esta. Portanto, não há razão para nós estarmos a discutir isto. E aqui inclui-se, e porquê é que o professor Pérez Maduro disse isto? Porque foi na sequência daquela célebre conferência de imprensa, ou a declaração que fez o António Costa, em que ele chamou a si uma coisa que de facto politicamente é muito relevante. É que na tripartição dos poderes, na ação do Estado, o Executivo tem que ter uma margem de manobra, da chamada discricionariedade administrativa, que também é política, para, por exemplo, conservar certas coisas em segredo, para poder agir desta forma, normalmente em negócios, porque hoje em dia os negócios também têm um conteúdo estratégico, portanto há coisas que não se podem dizer. E ele disse, Costa, sem nunca falar na questão dele, ele disse assim, a verdade é que o Governo, nesse ponto, reagiu com essa margem de manobra, que tem que ser reconhecida que é política, não é jurídica. E Pérez Maduro disse assim, sim, eu concordo que há uma margem de manobra. Agora, o que ele diz, ele diz é outra coisa, ele diz assim, bom, mas temos que concordar com uma coisa, é que então pode haver corrupção política, no sentido de acharmos que há formas de, sem infringir a lei, favorecer A, B ou C na tal margem de manobra e que isso devia estar regulamentado.
O lobbying, por exemplo, pode ser regulamentado, é um exemplo, ou pode ser proibido em absoluto, quer dizer, podemos fazer o que quisermos a esse nível, pensar o que quisermos, não é isso agora que está aqui em causa. A ideia são duas esferas diferentes, e acho que Costa disse isso claramente. Portanto, a meu ver, é evidente que tentar meter questões de manobra e ação política dentro do direito é um erro e que revela os inconvenientes chamado ativismo judicial. Eu sou contra o ativismo judicial, seja ele de que lado for. Porquê? Porque à justiça não compete agir, digamos, politicamente ou pressionar politicamente. Terceiro ponto. Há aqui uma coisa que é inadmissível na notícia. Então a notícia sai agora. Isto vai ser a conta-gotas. É a tal ideia de que os órgãos de comunicação de massa estão a fazer sair os boatos e a notícia a conta-gotas. Portanto, eu li isso no jornal hoje, de facto, e ao ler o jornal o que se dizia é que ele é acusado de não sei o quê. Ele não está acusado de nada. Estão a investigar isso. E vamos ver. E quando o Ministério Público está convencido, isso é muito grave. E até é aqui que se põe um problema que é este. Claro, eu sei que o Ministério Público, teoricamente, o Segredo de Justiça de facto caiu na sarjeta e, portanto, é lamentável. Isso devia ser objeto de uma investigação a fundo e de uma punição exemplar a fundo dos responsáveis por essas coisas, e é por isso que não se faz essa investigação, porque ela tinha que ser exemplar, a punição tinha que ser exemplar, para não haver mais brincadeiras. Mas acontece que o que se passa é isto, é que, na realidade, o Ministério Público neste momento, em teoria, deveria até vir agora dizer uma coisa. Então sabe que ele está acusado, então se ele praticou, o Ministério Público tem que o acusar. Ou está a investigar. O Ministério Público então devia agora, ser Procurador-Geral, devia dizer a público, dizer assim, calma aí, não há nada disso. Estou em curso de investigações. Ponto. Não há ninguém acusado. Não há nem isto, não há aquilo, não há aquilo outro. Tinha que dizer qualquer coisa. E que até agora não disse. Quando se diz, quando o órgão de comunicação social diz que o Ministério Público está convencido de que, isso tem que ser desmentido ou confirmado. O grande problema que se põe, precisamente, é que eu também compreendo que o Ministério Público não queira falar muito. Isto tem uma contrapartida, que é então o Segredo de Justiça não ser violado. Ou então acaba com o Segredo de Justiça e os jornais dizem que lhes apetece, consta isto, consta aquilo, consta aquilo outro, e nessa altura as autoridades também fazem depois o que lhe apetece, e nessa altura também há uma coisa que sucede, que é isto, que eu acho que é importante, e agora que termino com isto, é que porque é que eu sou adepto ao fim do Segredo de Justiça? Porque esta situação que existe é um bocado, se me permitem, é um bocado idiota, é um bocado estúpida. Porquê? Porque o Segredo de Justiça existe, mas na verdade não comprova nada. E se nós estamos fartos de ver casos destes que duram anos e no fim não se prova nada, então ele devia acabar. Qual é a perversidade disto? É que não acabando, mas saindo a conta-gotas notícias e suspeitas e boatos, isto alimenta uma espécie de, digamos assim, de clima psicológico em que os portugueses gostam de andar. E eu terminaria com uma recomendação que foi feita nos saudosos programas dele, na RTP2, do professor Germán Saraiva. Um dia, ele era polémico, como se sabe, e um historiador muito polémico, até porque é um historiador que simplificava um bocado a história para o grande público, instruído, bem entendido, mas para o grande público, e simplificava a história, mas a verdade é que ele disse uma vez uma coisa para a qual chama a atenção. E talvez por causa disso o Segredo de Justiça não caia. Agora estou a especular não foi ele que disse. Ele disse um dia assim, falou da Inquisição. Portugal teve 250 anos de Inquisição, onde valia tudo, valia a delação anónima, valia tudo. E era logo, como não havia garantias, não havia Estado de Direito, era sistema absolutista, a Inquisição prendia, fazia o que entendia e até podia torturar, matar, etc. E sabe-se hoje até que fez isso a pessoas inocentes, além do crime em si mesmo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. É que o professor Germán Saraiva chamou a atenção para um aspecto dizendo assim, isso impregnou a mentalidade coletiva de Portugal. 250 anos seguidos de segredo, de práticas absolutistas com tortura e morte e boatos. E acontece que ele diz que ainda hoje está convencido, dizia ele na altura, estamos a falar de 25 anos, 30 anos, dizia assim, estou convencido de que é uma das razões porque em Portugal há tanto controle social e se diz tanto mal, e se gosta tanto do boato e de dizer mal dos outros e de cuscovilhar a vida dos outros. Ele atribui isso aos 250 anos da Inquisição. E eu gostaria de terminar dizendo uma coisa, Matias, é que os ouvintes podem não saber. Sabem que a Inquisição acabou com o Marquês de Pombal. E sabem porquê? Vou explicar qual foi o episódio. Claro, Marquês de Pombal via a Inquisição como um poder complicado, apesar de ser o irmão dele que estava à frente da Inquisição. Mas é que a Inquisição, nomeadamente, como todos os poderes absolutos, entrou em roda livre e começou a devassar a vida do rei, da rainha e das filhas do rei, Dom José. E o Marquês de Pombal, quando viu isso, disse: o quê? A Inquisição já anda a indagar sobre a vida privada do soberano?
isto é, quem tem o poder, então melhor é acabar com ela. E acabou com ela do dia para a noite. Lá está, o Marquês de Pombal brincava, bem ou mal, e a meu ver muitas vezes mal, não brincava com nada. E acabou a Inquisição por causa disso, porque é precisamente, chegou-se a um ponto tal em que até já a futura rainha, Dona Maria II, estava a ser inquirida e vigiada e controlada por um poder que teoricamente a apoiava. Ora, isto não pode ser. Isto é que é olha, são falas de proto-totalitarismo, no fundo. O que vai passar pela Procuradoria-Geral da República é a queixa da Câmara Municipal de Miranda do Douro, que quer saber porque é que caducou o prazo para a cobrança de IMI das barragens do Douro de 2019. Os autarcas culpam demora do fisco em executar a ordem para cobrar este imposto, queria render umas centenas de milhares de euros às autarquias. José Faustino. Pois, aqui o problema é que as autarquias têm que ser financiadas por dinheiros públicos, o Orçamento de Estado, e não à caça disto e daquilo e daquilo outro. O problema das barragens, com franqueza, é um daqueles problemas que me irrita. E irrita porque me parece que não é honesto, não é correto. Não estou aqui a fazer intenções de nada nem de ninguém do ponto de vista pessoal. De maneira nenhuma. É legítimo que o autarca, na dificuldade com que se debate no dia-a-dia, que queira agarrar a mão de todas as possibilidades que há. O caso aqui é que as barragens, em primeiro lugar, foram vendidas aos espanhóis, e até se trata de nem entre empresas portuguesas, e eu penso que se há coisas que funcionam relativamente bem em Portugal é o fisco. Não se deixa atrapalhar nunca com as contas. As finanças nunca se atrapalham, cobram sempre. Duvido muito. O que eu ouvi depois foi que havia ali, e porque essas empresas, a EDP, essa gente toda, tem, lá quem é o dono das barragens, tem gabinetes para estudar as coisas juridicamente e maneiras que nós, mais pequenos, nós, cidadãos vulgares, não é, normais, não temos, não é? Portanto, fazemos aquilo que nos parece bem, pagamos e calamos e tal. Eles não, eles estudam as leis porventura estão mal feitas, esse é que é o ponto, mas tem que se fazer bem, não é depois, não é a posterior, tem que ser a anterior. Portanto, antes é que tem que se pôr bem. E aproveitam as leis para fazer os negócios, aproveitando as isenções, etc, etc. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu ouvia uma senhora muito indignada das finanças, e eu normalmente não costumo ter pena do pessoal das finanças, mas não é que tivesse pena, mas acho que a senhora tinha razão. Porque eu não percebo nada do assunto, mas ela disse, não, o IMI, o que tributa, é imobiliário. Ora, numa barragem, não é preciso ser grande cientista, não é? Eu, o professor Silvério Cunha, tu, sabemos o que é imobiliário, o que é imobiliário. Imobiliário não se mexe, é uma casa. É a parede da barragem, é mesmo a própria barragem. São os edifícios onde estão as coisas. As turbinas, os equipamentos são bens móveis. Eu posso os levar para o outro lado qualquer. Desaperto os parafusos e levo-os. Ora, o IMI não incide sobre bens móveis. São bens imóveis. E as finanças? E bem, fizeram contas aos bens imóveis. Portanto, à parede e aos edifícios. E outras coisas imóveis. Sobre bens móveis é outro imposto. Agora, a Câmara e as câmaras têm é que ter capacidade orçamental, e sem esta guerra constante e sem dificuldades de orçamentos e por aí adiante, têm que ter as receitas necessárias para fazer face às suas necessidades e às despesas e especialmente às necessidades das populações. Esse é que é o ponto. Não é arranjar depois estas brigas, estas coisas tremendas que se encaixam numa coisa que me deixa extremamente incomodado, que é o problema do povo contra o grande capital. Estou farto desse número. Esse é o número do Costa. Eu não quero dar para esse peditório. Não quero. O ponto é, tem que haver leis que têm que favorecer ou não favorecer as pessoas. Têm que ser justas e têm que se aplicar. Se um cidadão beneficia de qualquer coisa porque a lei diz ou porque a lei está feita nesse sentido ou isso, é uma coisa. Se um grande... é a mesma coisa. Portanto,
As coisas têm que ser vistas a montante. Quando as leis são feitas, o que é benéfico, o que não é benéfico, isso tudo. E do mesmo modo, as leis do Orçamento de Estado, como é que são financiadas as autarquias, como é que são feitos os impostos, tudo isso. E não é andarmos, pois, no meio disto tudo, a querer improvisar, transformar o imobiliário em mobiliário, o mobiliário em não sei quê, e por aí adiante, a ver se a Câmara consegue receber mais uns bilhões. Com certeza, para bem da população. Não digo, não estou em desacordo com vamos isso. então, Agora, tudo isto são tudo manobras, se me permitem, nem encontro outro termo. Gosto muito dele. Manhosas. Silvério Cunha, Um país não pode viver de manhas. O Estado não pode ter manhas. E aqui terá havido manhosice ou não em deixar caducar o imposto que estava calculado de 2019? Pois não sei se ouvimos isso ou não. Agora Alguém a deixou questão é caducar esta, não alguma sei. Agora, claro que há aqui um problema que se põe, é um problema de ética, digamos, ética política e ética política económica. É evidente que no Estado de Direito é suposto que toda a gente cumpra de boa fé as normas. E, portanto, cumprem uns e cumprem outros. Cumpre o Estado, cumpre as entidades públicas, as privadas e os cidadãos. É evidente que eu também acho que o que está a acontecer é um bocado isto, é que há neste momento também aquilo que eu posso chamar o exército, digamos assim, agora fala-se muito de lawfare, não é? A guerra do direito, em que se usa o direito como um instrumento de guerra. Aqui não é o caso, devo dizer, mas a questão que eu coloco é esta, é que, no fundo, eu julgo que o que se passa em Portugal é um bocado isto. Eu penso que as leis, em geral, também não andam a ser bem feitas. Já há muito tempo, já não é de hoje, há muito tempo. A legística está um bocado má. Há falta de articulação entre normas, os diplomas muitas vezes contradizem-se, ou se não contradizem, repetem-se, e apesar de algumas inovações que há, como sei lá, a proibição da redundância, por exemplo, dos atos administrativos, na administração pública, etc., a verdade é que continuam a ser praticadas muitas coisas a esse nível. E claro que o grande problema que se coloca é saber qual é, digamos, como é que se... Há lacunas na lei, como toda a gente sabe, as leis não podem prever tudo, ao contrário que se julga, e que se até se julgou. Houve até um país que chegou a querer escrever códigos que previam tudo e mais alguma coisa e enganaram-se. Os códigos tinham milhares e milhares de artigos, não conseguiam prever tudo e foi abandonada essa ideia. Portanto, a generalidade e a abstração das normas faz com que depois haja lacunas. As lacunas têm que ser integradas e há até uma teoria da integração das lacunas. Agora, o que acontece é uma coisa também, e eu faço aqui uma crítica ao sistema de justiça em geral, é que também toda a gente sabe em Portugal, o público e o privado sabem, por razões diferentes até, e com consequências diferentes, sabem uma coisa. Sabem que o cumprimento ou não cumprimento da lei, ou melhor dizendo, o não cumprimento da lei, ou qualquer manobra ou qualquer interpretação lacunosa, se for parar à justiça, está anos a fermentar. E ao fim de não sei quantos anos, não se resolve, ou se resolve, resolve-se sem eficácia jurídica, porque a eficácia jurídica é também o tempo, o decurso do tempo. Um caso que seja injusto e que seja... o José Faustino, que é como eu, somos pessoas de meia idade, vamos dizer, acontece que lembra-se esse caso, que foi um caso que ficou célebre, de um senhor em Portugal, de um senhor que era engenheiro e que um dia processou a administração por uma questão qualquer que tinha a ver com os dinheiros que lhe deviam. E esse senhor não desistiu, ia tribunal em tribunal, ia agitando a coisa, o teu advogado, e esteve 20 e tal anos. Isto foi foi antes do 25 de Abril e prolongou-se após o 25 de Abril. E ele acabou por ganhar. Sim, mas 20 e tal anos depois, ele estava até aposentado e já estava bastante idoso. Ainda em vida, viu justiça ser-lhe feita. Ora bem, hoje em dia eu acho que há uma atitude muito assim. Faz-se assim. E depois o último que fecha a porta. Porquê? Porque nós sabemos que depois vai resolver-se daqui a uns anos. E daqui a uns anos, já quem fez isto não está cá, foi para outro sítio, ou outra coisa qualquer. E há muito esta mentalidade, que é empurrar com a barriga para a frente e pôr debaixo do tapete os problemas. Portanto, um dos problemas que, aliás, o país tem é precisamente não haver consequências rápidas na aplicação, precisamente, das normas jurídicas aos casos concretos. Porque então, uma interpretação, se há lacunas na lei, um tribunal decide através da teoria da integração das lacunas. E decide com base na lei. E isto está tudo instruído, vem do Código Civil, que aliás funciona como se fosse uma Constituição. O Código Civil é que tem as instruções gerais para a interpretação das leis e a integração das lacunas. Ora bom, acontece que o que se faz no nosso país é que toda a gente sabe que isto não vai ter consequências em tempo útil. E geralmente, quando tem consequências em tempo útil, a justiça transforma-se em injustiça.
Passamos para um outro tema que tem marcado a atualidade nos últimos dias, a situação na Global Média. A Comissão Executiva da empresa acusa os acionistas de práticas condenáveis. O antigo diretor Domingos Andrade diz que se está a destruir a reputação das marcas e das redações deste grupo de jornais e de rádio. O Governo sugeriu também a possibilidade do próprio grupo acionar mecanismos do Fundo de Garantia Salarial, isto depois do Estado ter recuado na intenção de compra da participação do Grupo Global Média na Lusa, em face da falta de acordo entre o Governo e o PSD. O grupo fez saber que tem dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária que ascendem a 7,5 milhões de euros, cuja responsabilidade é de anteriores administrações. José Faustino, tem-se falado muito desta situação nesta empresa de comunicação social e como tem afetado as redações destes meios. Bom, em primeiro lugar, há que repor ou pôr, não é repor, é pôr alguns pontos nos is ou dizer as verdades. Porque uma das primeiras omissões que aparece parece que um fundo misterioso com sede nas Bahamas, capital, qualquer coisa à espreita, comprou parte da Global Média e agora... Mentira. Não se compra nem se vende nada na comunicação social sem prévia autorização da ERC. A entidade reguladora para a comunicação social tem que autorizar previamente a compra e a venda de capital social nas empresas de comunicação social. Quem tiver mais de 5% em qualquer empresa de comunicação social não os consegue vender sem autorização da ERC. Ponto. Portanto, é mentira que a ERC não saiba quem são as pessoas. Estão identificadas, tem que saber. Pode querer saber mais. Pode querer saber se tem licença do cão, se tem gato, o periquito se lá está em casa. Pode querer saber várias coisas. Mas sabe quem são, onde moram, estão identificados. Porque senão a operação não é autorizada. O notário não pode fazer o ato da escritura, o ato público. Mas, se o notário fizer essa escritura, sem autorização da ERC, esse ato é anulado assim que houver conhecimento dos factos. Ponto. Portanto, é bom esclarecer esta situação. Depois é preciso esclarecer outra coisa. Porquê é que a Global Média não paga aos trabalhadores? É porque o fundo vinha pôr dinheiro, mas os trabalhadores são os parasitas, os jornalistas, precisam de dinheiro da Global Média. Porquê é que não recebem? A empresa tem receitas suficientes para lhes pagar e alguém guardou o dinheiro e não paga? Deve ao fisco e não paga? Ou o problema será outro? Se calhar aqueles títulos, aqueles meios de comunicação social, como muitos outros cá no país, não têm receitas suficientes para pagar as despesas que têm. E porquê? Há outro motivo que também ninguém fala. Porque o Estado também anda a meter toneladas de milhões de euros nas redes sociais, que nem comunicação social são. Porque andam todos deslumbrados com o digital, com a inteligência artificial e com o atraso mental que os ataca na cabecinha deles. E agora vêm armados em santinhos, que se perdem os títulos, os jornalistas. Então o que se tem feito nestes últimos 8 anos só deste governo, foi o pior governo que houve para a comunicação social. O que se fez aos jornais e às rádios locais, o que se fez à comunicação social regional neste país, tudo, e mais alguma coisa, tudo. Não houve nada, não é dar dinheiro, atenção, as pessoas que não me entendam mal, é pôr a legislação no seu ponto correto, que seja neutra, não seja desfavorável para os órgãos de comunicação sociais, não os prejudique. Por exemplo, no caso das rádios, nomeadamente direitos de autor e direitos conexos, onde temos um processo em curso e ganhamos em tribunal. Atenção! E com uma lei mal feita e desequilibrada. Portanto, ou seja, o Estado e este Governo tudo tem feito para prejudicar os meios de comunicação social. Só que, agora desta vez, e há ainda mais outra, corria aí, eu não sei se é verdade, se é mentira, que estava apalavrada, e quando se diz apalavrada, provavelmente há contratos de promessa de compra e venda, não sei. O que se diz é que esse título só faz o negócio da Global Média
com a promessa que havia do Estado comprar 20% da agência Lusa, que é detida por este grupo, uma das empresas deste grupo, e que depois roubou a corda. É o que se diz. Ou seja, enganaram-nos, em bom termo, alegadamente, para não termos problemas no futuro. Alegadamente enganaram-nos. E este é o problema. Mas os jornalistas e a comunicação social não podem viver de permanentes injeções de dinheiro nas coisas. Tem que ter receitas de publicidade, receitas comerciais justas e honestas que paguem aos seus jornalistas. Aliás, um órgão de comunicação social só pode ser independente se der lucro, se for viável economicamente. Este é que é o ponto. E nada mais tenho a dizer. Agora, lamento profundamente aquilo porque estão a passar os meus colegas e os nossos colegas destes 3 órgãos de comunicação social, alguns que eu conheço, e lamento bastante, e lamento que haja prejuízo, que até que eventualmente se percam 3 títulos extraordinários portugueses, como é a TSF, o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias. Espero que isso não aconteça. E o Açoriano Oriental, acho eu. E o Açoriano Oriental. O mais antigo jornal português. Sim, e por aí adiante. E depois tem mais títulos, mas espero que isso se resolva. Aliás, o acionista do Açoriano Oriental é meu amigo pessoal, conheço muito bem a família, enfim, e conheço bem os membros do negócio e outras coisas, como por exemplo o jornal de Notícias da Madeira. Sim. O Jornal de Notícias da Madeira, a TSF Madeira e por aí adiante, que tem outro nome. E, portanto, há aqui coisas que se podem perder, mas vamos falar verdade, vamos deixar de fingimento e de hipocrisias, não é? Portanto, o que tem que haver aqui é uma preocupação permanente, especialmente do Estado e do Governo, não é? Para saber bem como é que se regula tudo isto, como é que isto tudo funciona. E aqui inclusivamente, eles próprios compram publicidade. Este é que é o ponto. E devem dizer às pessoas, esclarecer, que a comunicação social são órgãos regulados, em que as pessoas, quando ouvem uma coisa, sabem que as pessoas estão a dizer a verdade ou que assumem a responsabilidade daquilo que estão a dizer. As pessoas que estão aqui a ouvir o que eu estou a dizer sabem que o meu nome é José Faustino, sabem onde me encontrar e se eu ofender alguém sabem como me processar e a polícia sabe onde me prender e meter e o que fizer. Os nas redes sociais não sabem nada, nem têm responsabilidade nenhuma. E é aí que o Estado está a meter o dinheirinho. Esse é que é o ponto. E isto tem que ser dito. Chega de mentiras e de hipocrisia. O Dr. Costa tem que começar a ser verdadeiro. Silvério Cunha. E aquele rapaz que ele lá tem, alegadamente, é Ministro da Cultura e da Tutela. E mais não digo porque fico tão iriçado, tão irritado, mas como o Mário Soares dizia, toda a gente tem direito à indignação. Estou tão indignado, não digo mais nada. Silvério Cunha, este é um problema que tem marcado as notícias dos últimos dias. Bom, eu não vou meter na questão da compra e de venda e do contrato, porque eu não faço a menor ideia do que é que aconteceu e o que é que existe, não é? Portanto, lamento muito a situação. Nem se interessa muito para o caso, professor. Sim, mas quer dizer, mas eu tenho muita pena, claro, dos jornalistas, que é uma profissão fundamental, e, portanto, tenho pena que, naturalmente, sofram todas as privações que estão a sofrer, embora saiba que, enfim, está a haver ajudas e tudo, de privadas, devo dizer, dos colegas, inclusivamente, mas acontece que, disso, lamento imenso. É uma profissão que eu respeito muito e acho que é um pilar, aliás, de um regime democrático, é a imprensa livre. Agora, há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, e agora aqui o José Faustino dir-me-á se é possível ou se não é possível. Eu vou citar um caso em que foi possível manter isso há décadas, que é o seguinte. É curioso, a comunicação social nasceu de uma ideia do liberalismo que foi a esfera pública. E a esfera pública é precisamente isso, era a esfera pública liberal, era isso. Era o sítio onde os cidadãos podiam debater as coisas livremente, com a independência face ao poder, criticar o poder e dar as suas opiniões livres de forma a orientar as coisas. E da esfera pública passou-se para a esfera pública ser a dos eleitores e assim sucessivamente. Só que aconteceu uma coisa, é que com a civilização de massas a partir da segunda metade do século XX, com a Revolução Industrial, acontece que a esfera pública de algum modo foi se estilhaçando porque se tornou uma esfera pública que não era a esfera pública inicial que o liberalismo burguês pretendia, que era a esfera pública das pessoas ilustradas. Acontece que tornou-se uma comunicação de massas e, portanto, acontece que as pessoas passaram a ser sensíveis a coisas, digamos assim, não artigos de fundo e grandes complicações e grandes meditações, mas passaram a ser sensíveis a outras coisas quaisquer. Eu dou um conselho a quem puder, se alguém consultar um jornal do século XVIII ou do século XIX, vê que até a própria apresentação das notícias é totalmente diferente e até nos jornais nem havia
títulos de caixa alta, eram todos títulos muito sóbrios, como se todos os assuntos fossem importantes. É uma coisa que não deixa de ser curiosa. Agora, o que acontece é que essa esfera pública acabou. Claro que há um problema que se levanta na sociedade pluralista, que é o seguinte, é que nós tutelando, obviamente, a possibilidade de o mercado funcionar, é claro que a esfera pública depende muito de quem é o dono. É claro que toda a gente pode ser dono, não, porque aí põe-se o problema de nem toda a gente pode ser dono. Já todos nós podemos ser sem abrigo, mas não podemos todos estar em hotéis 5 estrelas. Temos liberdade para uma coisa, mas temos liberdade para outra. E o que é que sucede? É que eu vou dar um exemplo que foi um exemplo que agora o José Faustino é que me vai corrigir, porque naturalmente é que sabe o assunto. Mas dou um exemplo que é isto. Eu gosto muito daquelas empresas jornalísticas ou de comunicação social que são cooperativas. O jornal Le Monde, o célebre jornal Le Monde, que fez tanta autoridade, foi fundado em 1944, como uma cooperativa de jornalistas, que sobrevivia com a publicidade, sim, mas com orientação da cooperativa de jornalistas. E foi muito prestigiado por causa disso, pela sua independência face aos poderes, ao poder político e aos poderes económicos, deve dizer-se. E eu penso que isso é muito importante. Acho que eu penso que uma função do Estado era favorecer a criação de sociedades cooperativas jornalistas que fundassem com independência... Não persegue. Pois faz mal. Pois, mas só, eu vou-lhe contar uma coisa. Eu era diretor de informação desta casa e para não criar problemas deixei de o ser, porque era que não quer... Eu não posso ser jornalista e gerente da empresa. Pois, mas acontece portanto, que... Sim, imputável. Quer dizer, claro. Aquilo que o senhor quer, exatamente, são cooperativa de jornalistas, são os próprios jornalistas a mandar naquilo, em Portugal não se quer, é que não quer. Pois, e devia querer. E o Estado devia dar facilidades fiscais e outras, não era portanto dar dinheiro, era facilidades fiscais e outras, à Associação Livre de Jornalistas que conseguisse fazer isto. E depois essas cooperativas, claro, podiam se endividar, correriam sem problemas. Mas mesmo nas empresas, que são, o senhor pode ter um jornal, mas o senhor não dá ordens à orientação. Sim, mas o que eu quero dizer com isto... editorial e jornalista está por conta dele. Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que depois houve uma coisa que surgiu, que foi a precarização da profissão de jornalista, que eu acho que está precarizada hoje em dia, que é o que eu ouço dizer. E naturalmente... E depois tornou-se um problema, que é... essencial é a falta de receitas. E depois tornou-se um problema que é outro, que é a dependência, obviamente, das receitas. E aqui, o José Faustino falou de uma questão que é importante de facto. É que órgãos de comunicação social, para mim, são rádios, televisões e jornais. As redes sociais não são órgãos de comunicação social. São órgãos de comunicação do ponto de vista sociológico. Sim. Isto é, são. Eu quando escrevo uma mensagem qualquer numa rede social, claro que estou a comunicar com outros. Claro. Mas não estou a dar, o que eu hoje acho que as sociedades deixaram de dar foi importância e relevância e o respeito que devem ter, porque o respeito é importante, falar em respeito na sociedade de hoje, porque ninguém fala em respeito na sociedade de hoje. Acontece que o respeito que se deve dar à função do jornalista. Porque uma pessoa que publica uma coisa qualquer pode ser opinião publicada, mas não é a opinião pública. A esfera pública é feita, por exemplo, pelos órgãos que são respeitáveis por isso. E é por isso, quero dizer o seguinte, é por isso que havia nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Inglaterra, a França, a Alemanha, jornalistas e jornais que, independentemente da sua orientação até ideológica, tinham autoridade e havia jornalistas influentes, nomeadamente os que escreviam o editorial do jornal, que eram influentes. Por exemplo, dou um exemplo concreto que agora está-me a ocorrer. Há outros exemplos. Toda a gente sabe que o Guardian ou o Times, por exemplo, que são jornais muito diferentes ideologicamente, um próximo do Partido Conservador, o Times, o Guardian próximo dos trabalhistas, são jornais que o governo britânico ouve. Isto é, o primeiro-ministro vai ler os editoriais. Porquê? Porque eles ainda hoje têm influência na opinião pública. Mas dou um exemplo concreto. O José Faustino lembra-se dele certamente. O diretor do L'Express, o Jean-Jacques Servan-Schreiber, que chegou a ser deputado no Parlamento por um partido minoritário, o Partido Radical, que era um partido do centro-direita. Em França, o Partido Radical era um partido do centro-direita. Mas a verdade é que é um partido centrista, basicamente, mas chamava-se Partido Radical. Acontece que há um resíduo dele ainda hoje, mas quer dizer, mas não tem grande significado já eleitoral. Mas foi um partido fundamental, foi um partido chegou a ter maioria relativa na Terceira República e na Quarta República, deve dizer-se. O Jean-Jacques Servan-Schreiber, no tempo do De Gaulle, escrevia no L'Express editoriais de análise política. E hoje sabe-se que o De Gaulle lia os editoriais com muita atenção e tomava isso em consideração, porque sabe-se que ele em Conselhos de Ministros chegou a dizer isto. Como o contrário, eu vou dar um exemplo. O célebre filósofo e jornalista Jean-Paul Sartre, que era um radical, escrevia no L'État Moderne editoriais explosivos
E um dia ele pisou até, quando foi da Guerra da Argélia, pisou as marcas vermelhas da lei, porque houve um momento de censura militar e havia criminalização ou incriminação de jornalistas que dessem notícias ou fizessem comentários considerados que pisassem a lei. E o Jean-Paul Sartre pisava a lei do De Gaulle todos os dias. E de nada momento houve um ministro que disse assim ao De Gaulle: bem, temos que o pôr na cadeia, porque ele já fez tantas que agora incriminado vai para a cadeia. E o General De Gaulle, presidente, disse assim: não se censura nem prende Voltaire, que foi um grande filósofo do século XVIII ilustrado. Não se censura um jornalista que tem o prestígio dele. Porquê? Porque ele tem direito à opinião dele, que é muito diferente da minha, que é contra a minha, mas que eu tomo em consideração para perceber o que se passa na sociedade. Porque é útil ter jornalistas independentes a dizer o que se passa e os governantes têm que ter muita atenção ao que eles dizem. Ora, eu acho que é isto que hoje, na sociedade difusa em que nós vivemos, de comunicação social fragmentada, com as redes sociais a terem mais autoridade que os jornais e jornalistas por aí fora, vivemos numa sociedade tal em que se perdeu o respeito e hoje ninguém sabe que um jornalista é uma pessoa que tem um código ontológico, que tem certas capacidades, que tem capacidades, competências e responsabilidades. E um idiota qualquer diz qualquer coisa numa rede social e se eu preciso tem 40 mil ou 2 milhões e até pode dizê-lo anonimamente. Exatamente. E é isto que está a acontecer. E é isto que devia ser revisto, não já no nosso país, mas no âmbito da União Europeia, pelo menos. Pelo menos. Estamos na reta final do nosso programa e vamos aos temas que marcam a atualidade fora do país. Neste caso, passa também por Portugal, porque o governo condenou as declarações de 2 ministros israelitas, Finanças e Segurança, que sugeriram a expulsão da população palestiniana de Gaza para permitir o regresso dos colonatos judaicos, apontando que promovem a violência, referência do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, que considerou estas declarações irresponsáveis. Mas do governo israelita, o Ministro da Defesa anunciou propostas bem diferentes para o futuro, um futuro comando de Gaza assim que acabar a guerra. Segundo o plano 4 cantos de Galan, Israel manteria o controle geral da segurança, mas não iria governar este território, nem gerir este território. A questão que se coloca é o que é que Israel quer, afinal, fazer com a faixa de Gaza, revelando estas posições, inflamando também os seus próprios aliados. E quando olhamos para leste, fica a informação que vem dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia, em que a Rússia usou pela primeira vez mísseis entregues pela Coreia do Norte. José Faustino. Bom, eu não sei, o problema, eu sempre disse, o problema de Israel é muito difícil e não é aquilo que uns querem, que outros querem, que eu próprio quero, e também não é isso que está aqui em causa. O problema, para mim, é simples. Parece-me que é razoável, digo isto assim, parece-me que é razoável, é aceitável, é lógico que ali se consigam fazer 2 nações, uma Israel e outra a Palestina. Isso parece-me lógico. Mas na realidade, e de facto, nós temos ali 3 nações. Eu não falo em países, nações. Temos a faixa de Gaza, temos a Cisjordânia, que também está retalhado aos pecados com os colonatos judaicos, e depois temos Israel. Portanto, o que ali temos naquele espaço de terreno, que não é assim muito grande, nada daquilo é muito grande. Bom, o conflito que agora começou em Gaza, e a gente sabe como é que ele começou, não vale a pena. Estamos aqui a repetir as coisas de um lado ao outro, e os crimes, não sei o quê. Eu penso o que me parece, penso por análise feita, que Israel, independentemente daquilo que se parece que é bom moralmente, que será razoável, etc., não tem outra alternativa que se não tomar conta da faixa de Gaza. Tem que voltar para trás. Portanto, teve até 2015, salvo erro, o controle da faixa de Gaza. Foi Ariel Sharon que retirou os colonatos e entregou a faixa de Gaza aos palestinianos. Não interessa agora se fez bem, se fez mal, na altura fez bem, com certeza que sim, e isso foi louvado no momento próprio e o caminho era esse, e o caminho tem que ser esse. Agora, há uma coisa que é certa. Aquela guerra não termina por uma razão simples, quer dizer, Israel não está a entrar dentro da faixa de Gaza e a matar pessoas. Não é isso. Israel entra na faixa de Gaza e disparam contra eles. Eles disparam contra eles. Há uma guerra dentro da faixa de Gaza. É fácil perceber isto. Isto é muito fácil de perceber. Morrem inocentes, morrem, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas se é um controle militar,
militar sobre a faixa de Gaza, Israel não consegue ter uma segurança praticamente a 90%, quase absoluta, de que não tem outro problema igual àquele que teve em outubro. Este é que é o ponto. E, portanto, por mais voltas que se queiram dar, e eu acho muito bem que se pense na paz e no cessar-fogo e na entrega dos reféns e tudo isso, mas, de qualquer modo, Israel não poderá, com este presidente, com outro presidente qualquer, não poderá andar muito longe de querer o controle da faixa de Gaza, ou ter uma certeza praticamente absoluta, o que é difícil, ter em seu nome ou acreditar em terceiros que conseguem controlar aquela gente de forma a que eles não tenham outro tipo de percalço destes. Portanto, isso não me parece viável. E parece-me que é muito mais viável no sentido de pacificar até a zona, de sossegar aquilo, de evitar o número de mortes de inocentes, etc., é justamente o controle de Gaza por Israel. E estou convencido que é aquilo que irá acontecer. Aliás, os apelos à paz devem começar por os palestinianos, o Hamas, entregue imediatamente os reféns. E Israel para. Agora, o passo seguinte é Israel continua, tem que controlar a faixa de Gaza. Não há outra forma. Porque, se disser, vamos pôr um acordo que eu acho que é difícil, se não é impossível. O Hamas entrega os reféns a Israel e Israel para as hostilidades e sai de Gaza. Não, Israel fica sem garantia absolutamente nenhuma. Tem os reféns, fica com os seus cidadãos, certo? É o único ganho que tem nisso. Mas não tem a certeza que daqui a um mês nem lhe acontece outra vez o mesmo. E Israel não pode viver nessa incerteza. Este é o ponto. Agora, o que diz um ou outro ministro, tendo importância, tem pouca importância. O que interessa é o governo de Israel, que é um governo de coligação, e daquilo que chega a acordo com entidades internacionais, com países do local, como o Egito, como os Estados Unidos, e com tudo isso. Portanto, isso é que de facto tem interesse. Eu acho que tem pouco interesse aquilo que os ministros disseram, não é? Porque o facto de Israel controlar a faixa de Gaza não implica de forma nenhuma expulsar os palestinianos residentes da faixa de Gaza. Não. Agora, dás liberdade para eles entrarem ou saírem, isso acho que sim. Agora, correr dali com eles, isso não. Quer dizer, nós não podemos querer para nós aquilo que não queremos que nos façam. Ou seja, se o Hamas defende, e muitos palestinianos defendem, que aquilo tem que ser libertado de judeus desde o Rio Jordão até ao mar, portanto, sem Israel, não podemos agora querer o contrário. Não. Tem que haver uma divisão, uma conciliação, em que uns ficam com uma coisa, outros ficam com outra. No momento presente, parece-me impossível que a faixa de Gaza não fique no controle de Israel. Israel jamais aceitará uma coisa dessa. Cunha, nem que seja contra o mundo todo. Pode vir o Guterres, as Nações Unidas, os Estados Unidos. Israel não abre, estou convencido, não vai abrir mão disso. Silvério Cunha, há estas comunicações distintas entre membros do mesmo governo de Israel. O que é que também nos dizem? Bem, isto é assim, isto é um problema muito complexo, que é um problema realmente histórico complexíssimo. Desde o princípio. Eu tenho lido umas coisas, por acaso, tenho lido umas coisas e nós, claro, estamos uma vez mais, não estamos nem no fim nem no princípio, estamos no durante. E o problema vai ser que o futuro, para assegurar um futuro razoável. Agora a questão que se coloca é esta. É claro, para mim há uma coisa que é verdade, que é esta. A União Europeia, os Estados Unidos criticaram, aliás, os ministros claramente e disseram que aquilo não tinha sentido nenhum que estão a dizer. O governo de ligação de Netanyahu está pela hora da morte e mal a guerra acabe, vai haver eleições e eu estou convencido que Netanyahu perde as eleições fortemente, porque ele também não soube conduzir muito bem a coisa. Mas, professor, deixe-me lá interrompê-lo, se me permite. Seja Netanyahu, seja outro qualquer, no momento presente faria exatamente o mesmo. Sim, mas acontece que... Mas não tínhamos mas a questão que eu coloquei é esta. Isto não faz dele bom Sim, presidente. sim. Agora a questão que se coloca é esta. Eu acho que é indiscutível também uma coisa, e isto, aliás, é um instrumento importante para analisar, digamos, as possibilidades de paz. Claro que Israel tem infringido direito internacional todos os dias, direito à guerra. O ius in bello tem feito. E mais, e Netanyahu diz que sim, que é verdade. Porquê? Porque a complexidade do problema, portanto, isso, eu vou dizer uma coisa sinceramente, isso não é razoável, não é, digamos assim, em si mesmo, se uma vida humana não tem preço, é claro que não tem preço todas as vidas humanas que têm estado ali a ser perdidas.
O grande problema que se coloca é este. Portanto, tem que haver aqui uma espécie de razão prática a resolver a questão. E isto passa por uma coisa que é simples. Passa por tirar da equação política e militar, naturalmente, aqui o militar está sempre associado à política, é uma consequência dela. Portanto, eu escuso de pensar na questão, mas eu pensaria assim. Tem que se tirar da equação política o Hamas. O Hamas, como movimento, não pode existir. Não pode existir. Porque o Hamas já demonstrou uma coisa. O próprio Hamas assassinou todos os membros da Autoridade Palestiniana quando ganharam as eleições de 2006. E nunca mais organizaram eleições. Portanto, esta questão é uma questão que se deve pôr. E deve-se pôr, e nessa altura também devo dizer uma coisa. O governo israelita fez mal e está calado. Bom. E a comunidade internacional fez mal e está calada. Pronto. Portanto, não deram força à autoridade palestiniana. Consentiram naquilo. O Hamas estabeleceu, de facto, em Gaza, uma ditadura autêntica. Claro. É um movimento ligado à Irmandade Muçulmana, que é um movimento monista, um movimento fundamentalista, e, portanto, nós não podemos dizer assim. Eu, por exemplo, pessoalmente, sinceramente, não tenho simpatia nenhuma pelo Hamas. Tenho simpatia pelos mortos civis palestinianos, que obviamente, crianças, bebés, o diabo 7, quer dizer, idosos, pessoas que não estão sequer em idade de combater, que não podem combater, têm sido mortos. Os médicos, os funcionários internacionais, já vão 138 mortos, etc. Não pode ser, não pode ser. Certos professores que foram assassinados. Mas alguns estão do Hamas. Sim, mas vou-lhe dizer uma coisa. Não se admite, por exemplo, a coisa que é, houve sabe, pessoas, snipers israelitas, que mataram especificamente certas pessoas. O reitor da Universidade de Gaza foi assassinado juntamente com a família, especificamente. Hoje sabe-se isso, com a tecnologia que de facto. Mas não, garantido ou não? Mas não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. Não é tido como tal. Não é tido como tal. Aliás, os cristãos, inclusivamente. Até o patriarca de Jerusalém não celebrou o Natal em protesto contra. Porque já mataram cristãos, arrasaram uma igreja cristã inteira. Bom, agora a questão que se coloca é esta. Portanto, isto tem sido tudo contra o ius in bello, previsto no direito internacional. Agora, pondo essa questão e sabendo isto, o governo de Israel, obviamente, então, vai ter que criar uma solução. E a solução política passa por tirar o Hamas da equação. A autoridade palestiniana é que, eleita, e haverá novas eleições certamente nessa altura, tem que ter a autoridade e os meios para impor a autoridade. E acontece que isso é a primeira coisa a fazer. Agora é evidente, depois há um aspecto que agora se criou, e é uma situação de facto que se criou, que é esta. É evidente que depois vai ter que se curar as feridas, e isso vai ser em 2 gerações, pelo menos. Porque já há uma coisa que é preciso dizer. Houve uma observadora internacional que há tempos, já foi até em 21, escreveu um artigo muito curioso dizendo assim: a Palestina, até certo ponto, a faixa de Gaza, até certo ponto, transformou-se numa espécie de laboratório. Ou seja, nós não podemos ter 2,5 milhões de pessoas que, por exemplo, têm no mar, não têm jurisdição para além de 2 quilómetros das águas territoriais, que não podem pescar, ou só podem pescar quando a marinha israelita deixa. Há um condicionamento genérico que causa, obviamente, a população que viveu em tendas desde os avós. Portanto, isto tem que ser curado. Através de quê? Através até de compensações, que até podem ser internacionais. Agora, acontece que sem ser organizado de uma forma, digamos, normal. E essa cura vai demorar muito tempo. Agora, é evidente uma coisa. Eu acho que vai acontecer o seguinte. Vai ser inevitável que, eu duvido é de uma coisa. Ontem ouvi um general israelita na reserva dizer que acha muito discutível, do ponto de vista militar, a forma como o Estado-Maior israelita está a resolver a questão. Porque segue instruções políticas e acontece que ele diz que, em certo sentido, há ali erros que estão a ser cometidos do ponto de vista tático e do ponto de vista militar. E espero, agora para acabar, que isto não tenha, com o Hezbollah no Líbano, não tenha problemas. Porque o Hezbollah está muito mais bem armado e numa guerra convencional vai dar muito mais trabalho. E quando o Estado israelita diz que está pronto para tudo e que é capaz de não sei o quê, bom, acontece que neste momento há uma coisa que se provou, é que o 7 de outubro demonstrou uma certa incompetência da segurança israelita. E, portanto, isso, aliás, há de ser apurado. E, portanto, eu penso, só para terminar, deixa-me só dizer isto, eu penso que vai ser um processo longo e quem agora pensa que a coisa está para se resolver para um lado ou para o outro, seja os ministros do Netanyahu, seja os que apoiam o Hamas, estão muito enganados. Não vai ser resolvido nada agora. Chegamos assim ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. Aqui falámos dos temas que marcaram a atualidade dos últimos dias, da ordem de compra dos CTT, das ações dos CTT, de cobrança de IMI sobre as barragens, a situação na Global Média e também a situação internacional em Israel. Terminamos o programa de hoje, voltamos daqui a uma semana. Até lá, bom fim de semana.